xixi, cocô, pum, chulé, cueca? Me digam qual é a criança que não adora ouvir falar nesses assuntos ou simplesmente ouvir essas palavras. Elas caem na gargalhada e confesso que até eu, né, acho muito engraçado. Agora imagine um super-herói com um desses nomes, pessoal. O que pode dar, hein? Ficou curioso? Não saia daí. Fala pessoal, aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. Mas afinal, de que super-herói eu vou falar hoje? Esse super-herói, ele é muito especial, pelo menos pra mim, e é divertidíssimo. E ele leva um daqueles nomes, né, que eu falei lá na introdução do programa. Exatamente. É o Capitão Cueca. Essa figurinha simpática aqui, né, segurando um desentupidor de cano, né, de pia, e usando uma cueca, obviamente. Né? Eu, quando vi a publicidade em torno desse livro, foi até numa reportagem num veículo de mídia impressa da minha cidade, eu fiquei muito curiosa, claro, pelo título. E na época era o lançamento do primeiro volume, porque é uma série, né, de histórias que se chama, e o primeiro volume se chamava As Aventuras do Capitão Cueca. Nossa, fiquei louca pra ler, né? Até porque a minha vida toda eu sempre trabalhei com crianças, com pré-adolescentes, adolescentes, né? Muito antes de ser escritora infanto-juvenil, eu sou professora. E eu saquei logo, né, pelo título que este livro prometia. E não me decepcionei quando eu comprei. Gente, eu dei muita, mas muita risada mesmo. Né? E qual é a grande sacada desse livro? O que ele tem de tão especial, além de ser engraçado? Eu acho que pra gente entender um pouco o funcionamento dessas histórias, né, dessa série, é legal a gente saber um pouquinho da história do autor, do David Pilkey. Então, David Pilkey é um escritor, ilustrador e cartunista americano. E ele, quando estava no ensino fundamental, ele foi diagnosticado com síndrome do déficit de atenção e hiperatividade e dislexia. Gente, olha que combinação, né? E é claro, como normalmente acontece, antes de ele ter sido diagnosticado, né, com esses problemas, os professores achavam que ele era muito indisciplinado, porque ele não parava quieto, né, obviamente. E aí ele vivia de castigo, sentado à mesa, né, à classe. E numa dessas aí, desses castigos, ele acabou criando o personagem, esse aqui, o Capitão Cueca. Então vocês vejam, ele era uma criança na época, ele criou esse personagem quando era criança. E o mais legal é que tempos depois, né, ele converteu esse personagem, então, num livro, em vários livros, né, com as aventuras do Capitão Cueca. E fez muito sucesso, faz muito sucesso até hoje, né? Mas qual é a grande sacada que eu vejo nas histórias desse livro? O autor, ele consegue escrever como se fosse uma criança escrevendo para outra criança. Ele não perdeu aquele jeito, né, infantil de dialogar, de estabelecer uma interlocução com seus leitores infantis ou infanto-juvenis. E o interessante é que dentro desse livro a gente tem o que se costuma chamar de metaficção, porque a gente tem uma ficção dentro de outra ficção. Explico. Tem dois personagens aqui, que são o Jorge e o Haroldo, que são amigos, são colegas de escola, eles são crianças, e eles também são personagens dessa história que o David Pilkey criou, né? Então eu vou mostrar para vocês entenderem como é que funciona, tá? Ele começa o livro, o autor, apresentando os dois personagens, não é? Que são os que criaram a história do Capitão Cueca. Então, na verdade, os criadores da história do Capitão Cueca são o Jorge e o Haroldo. Então começa assim, ó. Oi, antes de ler este livro, tem algumas coisas que você deveria saber. Por isso, Haroldo e eu criamos este panfleto informativo para você ficar por dentro dos detalhes, né? Então, esse aqui é o Jorge, tá? Que tá falando aqui. Aí depois o Haroldo vai falar. Por favor, não deixe estes quadrinhos caírem em mãos erradas. Então vocês vejam que aí já tem uma pegada, né, do toque, do jeito infantil, do jeito da criança se comunicar. E aí abre uma página que é a página criada por esses dois personagens, né, criadores dessa história em quadrinhos que aparece encaixada dentro da narrativa conduzida pelo David Pilkey. Aqui quem fala nesses quadrinhos são esses dois. Então começa assim, ó.
A Verdade Ultra Secreta sobre o Capitão Cueca, por George Bird e Harold Hutchins, que negam tudo, entre parênteses. E aí começam os dois, então, esses dois personagens dentro dos quadrinhos a contar a história como tudo começou. Era uma vez dois garotos legais chamados Jorge e Haroldo. E aí nos quadrinhos aparece aqui, nós somos legais, eu também. Eles faziam seus próprios gibis sobre um super-herói chamado Capitão Cueca. E aí eles apresentam o Capitão Cueca aqui, ó, e toda vez que o Capitão Cueca aparece, ele canta, tralalá. Todo mundo achava os gibis muito engraçados com 2 S's, pessoal, que é um erro gramatical, ortográfico, na verdade, proposital, para mostrar que são crianças em fase de aquisição do registro escrito. Eles estão ainda em processo de alfabetização, esses dois personagens. Então, a escrita espelha, não é exatamente o estágio em que eles estão da escrita, que é outra sacada sensacional, né? Exceto o velho diretor malvado, o Sr. Krupp. E aí aparece o diretor da escola, que é mesmo o diretor da escola deles. Blá, 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 blá. E vejam que é o adulto com um bocão bem grande, né? Eu imagino que assim as crianças devam nos ver muitas vezes, né? Quando a gente começa a dar sermão, a xingar, né? Como uma boca grande que não para de falar. E aí segue. Um dia o Sr. Krupp estava sendo malvado com Jorge e Haroldo. Então eles compraram o hipnoanel em 3D. Eles hipnotizaram o Sr. Krupp. Ó, e aí tudo vai sendo mostrado, tá, pessoal? Através dos desenhos aqui, ó. Tá? E aí o Sr. Krupp dizendo, eu obedecerei, com C cedilha. Tá? E o transformaram no Capitão Cueca. E aí eles vão escrevendo, vão explicando como é que o Capitão Cueca surgiu, né? Na verdade foi uma criação deles, e isso tudo eles contam no gibizinho que eles escrevem na escola, tá? Então só por esse início, pessoal, a gente já sente, né? Pá, que legal, né? Criança falando pra criança. Então os personagens que o David Pilkey criou assumem a palavra, e quando aparece o gibi que eles criaram, são eles os narradores. Aí corta e vem pra história, então, do Jorge Haroldo. Aí sim, a voz que prevalece aqui é a voz do David Pilkey. Esses são George Bird e Harold Hutchins. George é o garoto da esquerda, de gravatinha e cabeça chata. Harold é o que está à direita, e aí ele segue. E aí a gente vê aqui, ó, já os meninos andando de skate. E aí tem uma placa aqui escrita, ó, floricultura. Entreveja os nossos vasos de cerâmica. Aí depois que eles passam pela placa, eles param, ficam mexendo nas letras. E aí aparece, floricultura, entre e veja nossos sovacos e arame, ó. E eles dando risada, ó. Então vejam que a pegada do livro é bem traduzindo o espírito e o pensamento, pessoal, da criança, o pensamento infantil. E é claro que os leitores de imediato se identificam, porque o Jorge e o Haroldo são crianças super normais como qualquer criança. Eles brincam, eles aprontam, eles fazem traquinagens, eles ficam de castigo na escola porque toda hora estão aprontando. E aí aparece o diretor Krupp, que quer sempre, né, aplicar uma pena neles, porque eles são danados, né? E aí a narrativa vai se desenvolvendo com a história da escola, e aí corta e entra então para a história central deste livro aqui, dos quadrinhos dos meninos, que é o que dá título ao livro, Capitão Cueca e o Ataque das Privadas Falantes, né? E aí então corta a narrativa onde a voz do David Pilkey, né, prevalece, e entra de novo o gibi dos meninos com a história, com as aventuras do Capitão Cueca desse episódio aqui, que é contra as privadas falantes, tá? Lá pelas tantas, a história dos meninos e a história, né, os quadrinhos dos meninos e a história que o David Pilkey está escrevendo sobre eles se confundem. Ficção e realidade se confundem o tempo todo. E na verdade a gente vê a tradução aí do pensamento infantil, né, que é o mundo mágico, o mundo real se misturando nesse pensamento mágico que eles têm, né? Então só por isso o livro já vale muito a pena. E também porque ele é muito engraçado. Fora isso, pessoal, tem um negócio muito legal aqui dentro do livro, que é o flipbook. Vocês sabem o que é um flipbook? É esse aqui, ó. Então, o David Pilkey criou diferente. Ele fez uma coisa parecida, né, mas com uma dinâmica diferente, um pouquinho diferente do flipbook, que ele chama de videogame. Então é um momento que tem um corte na história, né, com os personagens da história que ele está trabalhando, e aí o leitor pode, então, botando o dedo aqui, né, ele faz aquele movimento rápido, ó, e cria aquele efeito que o flipbook dá de movimento. As ilustrações estão congeladas, mas o movimento das páginas faz com que
os personagens fiquem animados. Então assim, ó, pessoal, é um livro que reúne todos os ingredientes, eu diria, que agradam a gurizada dessa faixa etária. Tem aventura, tem um enredo muito legal, não pense que é só um monte de amontoado de bobagens, como muitos adultos podem pensar, mas tem um enredo muito legal, tem essa coisa da metaficção, né, um texto dentro do outro, que é muito legal pra gente mostrar, né, pros filhos, né, de que formas, e pros alunos, né, de quantas formas diferentes a gente pode narrar, não é? Tem super-herói, tem vilão, tem robô, tem traquinagens, tem adulto atrás de criança, olha gente, tem escola. Então o universo infantil aqui está muito bem representado, pessoal. Então eu recomendo o Capitão Cueca, as aventuras do Capitão Cueca e todos os outros da série. Aqui eu tenho 3, né? São da coleção do meu filho, ele já não lê mais, né? O Capitão Cueca, inclusive doou alguns volumes. E é interessante também destacar que o David Pilkey, ele tem outros livros que não apenas esses aqui. Inclusive tem o Paperboy, que foi traduzido por O Garoto Entregador de Jornais, ou O Menino Entregador de Jornais, que é um belíssimo livro, meu filho tem também. E, inclusive foi ele que se deu conta de que era o mesmo autor no momento que nós estávamos lendo juntos. Eu ainda lia para ele naquela época. Vale destacar que essa leitura aqui é uma leitura muito legal para ser feita em conjunto, até por conta de todos esses elementos, né, de narrativa, a questão da escrita dos meninos, né? Ah, mas tá escrito errado, muita gente vai dizer. Não, pessoal. O que o autor pensou aqui? Ele quis mostrar as crianças escrevendo como elas costumam escrever no período de alfabetização e da aquisição da língua escrita. Então, legal para ler junto com os filhos, ler junto com os alunos, ou eles lendo de 2 a 2 na escola. É um livro muito legal para introduzir a gurizada na leitura, quando vocês percebem que eles não estão gostando muito, ou não estão mostrando interesse em ler. É um bom livro de entrada para criar aquele desejo da leitura, né, pessoal? Então tem esse aqui, tem as aventuras do Super Cão, também, que é deles, é divertidíssimo, tem a mesma pegada. E eu digo pra vocês que como escritora infanto-juvenil, coisa mais difícil que tem, pessoal, é justamente nós diminuirmos essa assimetria que existe entre a voz do adulto e a voz da criança. E eu penso que o David Pilkey consegue fazer muito bem isso aqui, tá, pessoal? Com todos os problemas que ele enfrentou de dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, vejam que legal, não é? O desenvolvimento dele, né? O avanço dele nessa questão de escrita, de criação de enredos interessantes, de publicação de livros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E até o nosso próximo Casa de Leitura, que agora vai tirar um período de férias, né? A gente vai ficar um pouquinho afastado, mas em fevereiro a gente retorna, ok? Um beijo grande pra vocês. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.